Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de História do oitavo ano da videoaula 5, que o tema foi Colonização Inglesa e Independência Americana. Vamos lá então ver se vocês acertaram. Na questão número 1, vocês tinham que explicar, no contexto das 13 colônias americanas que nós estudamos, qual que era o significado de colônia de exploração, de colônia de povoamento e como que isso se dividia ali, acontecia no contexto das 13 colônias. Então nós vimos que colônia de exploração é quando as pessoas vão para uma área, para uma região, para explorar aquele lugar, tirar tudo que tem bom proveito, que possa gerar lucros, né, recursos naturais que possa dar dinheiro para aquela pessoa, para aquela população, sem se preocupar com aquele ambiente, em preservá-lo. Já as colônias de povoamento é quando as pessoas mudam para uma região, para um lugar, pensando em construir uma vida, uma família, a construir coisas, a preservar, a desenvolver aquela região. Então a gente costuma falar que as colônias do norte e colônias do centro, elas tinham uma pegada, uma levada mais colônia de povoamento. Então lá os trabalhos eram produção familiar, não tinha quase, né, mão de obra escrava, a maioria da mão de obra era livre. Eles produziam as coisas para o mercado interno, ou seja, para eles mesmos consumirem, vender ali, comercializar entre eles. Já as colônias do sul, né, já era o oposto, já eram exemplos de colônia de exploração. Lá eram grandes fazendas, produção de um produto só, para fazer e vender para países para fora. Lá tinha mão de obra escrava, africana, né? O trabalho não era familiar, o trabalho era escravo. Então, assim, as características das colônias do Sul são de colônias de exploração. Na atividade 2, vocês tinham que explicar o que aconteceu com os indígenas da América do Norte com a colonização. Então a gente viu que os indígenas sofreram muito com esse processo de colonização. Eles foram expulsos de suas terras, assassinados, pegaram doenças, né, entraram em guerra, em conflito com os colonizadores europeus, aqui no caso com os ingleses. Na atividade 3, vocês tinham que explicar o que levou as 13 colônias a se rebelar, a se revoltar contra os ingleses. Então, o motivo principal foi os altos impostos que a Inglaterra passou a cobrar dos colonos aqui na América, né? Então, a Inglaterra entrou em guerra, ficou com a economia prejudicada, e aí quem que pagava a conta? Os colonos na América. E aí isso levou então eles a se rebelarem, a se revoltarem, principalmente quando a Inglaterra começou a criar várias leis que prejudicavam a economia aqui na América, que prejudicavam o desenvolvimento da colônia, que foram as leis intoleráveis. E aí sim começaram o boicote contra a Inglaterra, os produtos ingleses, e a se organizarem para entrar em guerra, lutarem pela independência americana. Na atividade 4, vocês tinham que explicar quais são as ideias iluministas que influenciaram, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Esse documento tão importante, né, que gerou ali a independência, a mudança política que os Estados Unidos sofreria aqui na América. Então, os ideais iluministas que influenciaram os norte-americanos a fazer esse documento, a lutarem pela independência deles, a criar essa declaração, foi os ideais de direito à vida, propriedade, liberdade, de liberalismo econômico, né, poder comercializar, fazer o que bem entende. Tudo isso influenciou. A atividade 5, vocês tinham que falar da independência dos Estados Unidos, o que aconteceu com os escravizados africanos após a independência. E se isso reflete alguma coisa hoje em dia, né? Nessas questões raciais que os americanos estão enfrentando atualmente. Então a gente consegue perceber que os Estados Unidos, mesmo seguindo várias ideias iluministas de liberdade, respeito às diferenças, mais que a gente já conhece, com a independência dos Estados Unidos, continuou ainda por praticamente 100 anos a escravidão naquela região, principalmente do povo africano, do povo negro, que isso gera consequências até hoje, né? Um preconceito muito grande aos afro-americanos. Eles são
violentados ainda. A gente viu então a onda de protestos que está rolando lá nos Estados Unidos nos últimos tempos, devido, né, ao assassinato do afro-americano George Floyd. Então, olha como essas questões antigas refletem ainda hoje em dia na sociedade americana, norte-americana. Ok, então nossa correção termina por aqui e eu aguardo vocês nas próximas videoaulas para acompanharem comigo o estudo da história. Até a próxima e tchau, tchau!